O meu papel de mãe é importante, o meu papel como mulher é importante, mas o meu papel profissional também é importante. A gente exerce vários papéis na vida. Se esse é um papel importante para a mãe, que ela quer continuar tendo uma carreira, ela precisa primeiro ter consciência de que é um papel que ela precisa exercer. Ela tendo consciência que isso é importante para ela, a primeira decisão é não abrir mão da carreira. Muitas vezes a gente deixa de não abrir mão da carreira por questões financeiras só, mas se ela tiver consciência que isso é uma coisa importante para ela, já é um primeiro passo. Paty, muitas mulheres reclamam que a carreira deu uma estagnada depois que elas viraram mães. Tem que ser assim? Não precisa ser desse jeito. A carreira da mãe fica estagnada depois que ela vira mãe, porque ela não teve um preparo tanto de organização quanto psicológico para conseguir dar conta das duas coisas ao mesmo tempo. Então, como a maternidade acontece de uma forma de repente, por mais que ela tenha se preparado para uma gravidez, a realidade é outra do que ela imaginava. Então, não precisa estagnar a carreira, mas ela precisa saber como é que ela faz para equilibrar a carreira com a maternidade. E como que ela faz para fazer isso? Como que ela pode se preparar? Na verdade, como é que a mãe se prepara? Ela pode se preparar antes, se ela souber disso antes, mas depois que acontece a maternidade também ela pode conseguir se organizar. Primeiro, ela precisa saber o que é importante realmente para ela. Se a carreira é algo que realmente é importante para ela, um dos papéis que ela quer exercer, ela precisa ter consciência de quais são esses papéis que são importantes para ela. Então, a primeira coisa é o seguinte: o meu papel de mãe é importante, o meu papel como mulher é importante, mas o meu papel profissional também é importante. A gente exerce vários papéis na vida. Se esse é um papel importante para a mãe, que ela quer continuar tendo uma carreira, ela precisa primeiro ter consciência de que é um papel que ela precisa exercer. Ou seja, quando ela estiver no trabalho, ela não vai estar com filho, e quando ela estiver com filho, ela não vai estar no trabalho. Ela tendo consciência que isso é importante para ela, a primeira decisão é não abrir mão da carreira. Muitas vezes a gente deixa de não abrir mão da carreira por questões financeiras só, mas se ela tiver consciência que isso é uma coisa importante para ela, já é um primeiro passo. O segundo passo é ela ter consciência que ela precisa equilibrar esses papéis, e quanto mais equilibrado esses papéis estiverem, mais presente ela vai estar quando ela estiver com o filho, quando ela estiver no trabalho, e mais entrega ela vai conseguir colocar isso no trabalho. Agora, o terceiro passo, aí entram técnicas para ela conseguir ser mais produtiva no trabalho, conseguir sair no horário, ficar com o filho e ter mais disciplina e equilíbrio entre esses papéis. Então, existe a questão do preparo psicológico, dela saber que aquilo é importante para ela não sentir culpa de quando ela estiver trabalhando. E, por outro lado, a gente usar técnicas para ela se organizar e conseguir conciliar a maternidade com a carreira dela. E, e as mães precisam baixar as expectativas em relação ao trabalho, em relação à sua progressão de carreira, pelo fato de serem mães depois da maternidade? Essa questão de progressão de carreira vai muito do desejo de cada uma das mães e do tipo de trabalho que ela exerce, né? Então, por exemplo, se é uma mãe que tem uma carreira corporativa, ela precisa entender até que ponto ela consegue ter controle sobre as próprias demandas, controle sobre a carreira dela e se planejar para ela continuar crescendo se ela tiver necessidade, se ela tiver desejo por isso. Porque ela não precisa abrir mão do crescimento profissional dela, isso é um paradigma, né? Porque ela virou mãe, ela precisa ser mais produtiva, porque inclusive ela ser mais produtiva do que outras pessoas que não são mães também. Agora, se é uma profissão que exige muito tempo de, por exemplo, estar num consultório médico durante muitas horas, porque ela tem que estar ali atendendo e não tem como ela reduzir o tempo de trabalho dela no escritório. Aí é uma decisão se ela realmente quer diminuir um pouquinho a carga horária de trabalho ou não, mas ela não precisa abrir mão de carreira, de continuar crescendo na carreira, porque ela virou mãe, muito pelo contrário. Agora que ela é mãe, provavelmente vem junto o desejo de realizar uma educação, de prover recursos para a criança, para o filho, e a carreira dela vai ajudar ela a fazer isso. Então, se estruturar melhor, na minha opinião, é a melhor resposta para isso. E o fato de como mães, né, a gente procurar ser super mãe, procurar ser perfeccionista, isso atrapalha a carreira? Essa questão de você ser perfeccionista atrapalha bastante. Toda mãe antes de ter a criança, tem uma expectativa de ter uma vida perfeita, de ter tempo, já tem um planejamento na cabeça de como que vai ser a vida dela depois que ela é mãe, né? Só que esse perfeccionismo da mãe durante a maternidade atrapalha bastante, porque perfeccionismo não é uma coisa real. A gente não consegue fazer tudo perfeito. E, aliás, o aprendizado durante a vida, tanto para a vida pessoal quanto profissional,
ela é importante para o crescimento como ser humano. E você só consegue ir aprendendo se você, de vez em quando, tiver algum erro para cometer, senão você não evolui. Então, o aprendizado é mais importante do que ter a perfeição. E aí, um ponto importante que a mãe precisa aprender durante essa trajetória é que, para ela aprender e não ser perfeita, ela precisa, em alguns momentos, errar, em alguns momentos, deixar alguns pratinhos cair, dizer não para algumas coisas e priorizar para ela aquilo que é mais importante. Mas a perfeição tende a fazer com que você priorize tudo. E priorizar tudo não existe. Priorizar existe que você deixa alguma coisa para trás. Então, perfeição atrapalha com certeza. Que conselhos você daria para uma mãe que não está feliz com o seu crescimento profissional? Se ela não estiver feliz com o crescimento profissional dela, primeiro precisa entender se é pós-maternidade e ela se atrapalhou e ela perdeu o propósito do trabalho dela por algum motivo depois da maternidade ou se isso já estava acontecendo antes da maternidade. Porque se isso aconteceu após a maternidade e ela está confusa com relação à carreira dela, é preciso ter clareza do qual propósito ela tem com aquele trabalho, quanto aquilo vai contribuir na vida dela como mãe, como pessoa, e se organizar, se encontrar melhor com relação ao seu propósito depois de que ela virou mãe. Porque se a maternidade foi uma virada de chave para ela perder essa empolgação com o trabalho, ela precisa ajustar a cabeça dela para ela voltar a ter aquela empolgação. Agora, se é algo que já estava acontecendo antes dela virar mãe, aí já é uma reflexão mais de autoconhecimento dela com a carreira dela, porque não está atrelada à maternidade. Aí é um exercício que ela poderia até ter feito antes da maternidade, mas é importante ter clareza se foi depois ou antes da maternidade. Se foi antes da maternidade, um processo de reflexão, de autoconhecimento com a profissão é importante. Agora, se foi pós-maternidade, é mais encontrar o propósito novamente e se organizar a conta do trabalho junto com a maternidade. São coisas diferentes. E o que você diria para uma mãe que ela não está feliz com o trabalho e ela está pensando em largar o trabalho para ficar cuidando dos filhos? Se é uma condição que ela consegue financeiramente ter respaldo para isso, pode ser uma decisão, vai muito da própria mulher, porque é o seguinte, é uma decisão temporária ou é uma decisão porque ela está muito cansada e ela precisa de um tempo para respirar, ou é uma decisão que ela acha que vai ser eterna? Porque é o seguinte, para a gente conquistar a nossa felicidade, a nossa realização, a gente precisa pensar no que é importante para a gente, né? Então, normalmente a gente fala de 3 dimensões, um pilar de 3, uma estrutura de 3 pilares para que a gente consiga encontrar a nossa realização. Então, a primeira é a gente cuidar da gente mesmo. Segundo, é a gente se realizar como mãe. E o terceiro é a nossa realização profissional barra financeira. Se esses papéis estiverem desequilibrados e sair do trabalho pode haver um desequilíbrio, ela pode se sobrecarregar como mãe ainda mais, ao contrário do que ela está esperando que aconteça, e acabar até transferindo isso para a criança. Então, ela precisa preparar a mente dela e saber que esse tripé da realização de todas as pessoas, que é uma coisa comum, vai estar em um momento desequilibrado, porque se a profissão dela é realmente importante para ela. Agora, se ela entende que ter uma realização profissional, e está tudo bem com isso, não é um pilar importante para ela nesse momento, não vai gerar uma sobrecarga para ela e ela vai conseguir descansar durante um tempo. Mas sempre, ter um desequilíbrio entre papéis pode gerar um efeito contrário do que ela está esperando se ela não estiver preparada para isso, porque ela vai se sobrecarregar ainda mais como mãe. Então, eu recomendo fazer uma análise, um autoconhecimento para saber se realmente essa questão da profissão é uma realização que ela quer para ela. Se for uma decisão temporária de parar para descansar, tudo bem. Agora, se ela não estiver preparada para isso e a realização profissional é importante para ela, eu sugiro ela se organizar e se preparar para conseguir dar conta de todos esses papéis, do que simplesmente abandonar a carreira dela, porque pode acabar tendo um efeito pior. E, Paty, como que a gente lida com os julgamentos que acontecem no ambiente de trabalho como mães, né? Porque a Vila estava comentando comigo, por exemplo, que todas as entrevistas de emprego que ela ia perguntavam para ela se ela era mãe, se tinha filho pequeno, como que ela faria. Enfim, como que a gente lida com esse tipo de coisa que acontece no nosso dia a dia? Esse julgamento que as pessoas têm no mercado de trabalho chega a ser até um pouco de preconceito, porque não necessariamente uma pessoa que tem mãe, ela vai ter menos valor do que uma pessoa que não é mãe. Às vezes é o contrário. A mãe aprende a ser tão prática que ela consegue até entregar mais resultado que uma pessoa que não é uma regra, né? Mas a primeira coisa, ela é transparência. Então, numa entrevista de emprego, por exemplo, ou com qualquer outra pessoa, sim, sou mãe, com muito orgulho, e manter a transparência com relação a essa situação. O outro ponto que eu queria comentar é,
em entrevistas de emprego ou numa empresa que você já está e está passando por esse tipo de sensação, esse julgamento com as pessoas. Numa entrevista de emprego, é importante você ter claro quais são os seus pontos fortes, qual o valor que você entrega para uma empresa e falar deles abertamente com muito orgulho, porque as pessoas, as mães, principalmente mãe que tende a ser mais perfeccionista, tem muita dificuldade de dizer pontos fortes e o valor de se autovalorizar numa entrevista de emprego. Então, eu focaria a entrevista mais em dizer qual é o valor que você entrega, o que você pode trazer de benefício para a pessoa que está te contratando, com muita clareza e firmeza e segurança. Você precisa passar segurança numa entrevista de emprego. Essa é a dica que eu dou para quem está se recolocando ou se reposicionando no mercado de trabalho. Agora, em ambiente onde você já está, resultado não quer dizer esforço. Então, você aprender a ser uma pessoa mais produtiva no ambiente de trabalho, isso gera confiança com as pessoas que trabalham com você e você focar no resultado e não na crença do que estão te falando de que ser mãe é uma pessoa que entrega menos. Porque eu já vi muita situação de pessoas que se tornam mães, que aprendem a ser o dobro de produtividade que ela tinha antes de ser mãe e acaba sendo entregando mais resultado do que uma pessoa que está do lado dela que não é mãe. Então, fechar a cabeça para essas coisas que você escuta, porque se virar uma crença, você acreditar no que estão te falando, aí sim você vai passar a ser uma pessoa improdutiva. Então, aprende a gerar mais resultado, foca no resultado e não no que as pessoas estão te falando, porque a sua atitude por si só já vai comprovar de que isso daí é só uma crença, de que não é a verdade. Ô, Paty, e você conhece alguma pesquisa que foi feita, assim, se as mães, né, elas são mais ou menos produtivas depois que né, se as mulheres são mais ou menos produtivas depois que elas viram mães? Porque existe um senso comum, acho, né, de que a mãe fica menos produtiva, né, que ela tem que sair mais vezes, tem que cuidar do filho, ficar com a cabeça em outro lugar. Mas eu tenho a impressão, e já ouvi em diversos lugares, que as mulheres ficam, na verdade, mais produtivas depois que elas viram mãe. A mulher, depois que ela vira mãe, ela tem um papel a mais para exercer e um pouco mais pesado do que o pai. Isso, na prática, estatisticamente falando, você vê em muita reportagem, e a nossa vida reflete isso para quem é mãe sabe, que a lista de tarefas de uma mãe ela é maior do que a do pai, ainda tem essa desigualdade. Então, depois que a mulher vira mãe, ela meio que aprende a se virar nos 30. Então, ela fica mais prática, ela corta o cabelo, ela aprende um lugar mais rápido para fazer a unha. No trabalho dela, ela naturalmente tenta eliminar coisas que têm menos valor no dia a dia de trabalho. Então, assim, a mãe, ou ela se ajusta, se adapta e passa a ser uma pessoa mais produtiva, e normalmente isso pode acontecer, ou se ela não se adaptar, ela vai se sentir muito sobrecarregada naturalmente. E aí onde começam as sensações, né? Eu não tenho tempo, eu não estou dando conta, ela começa a ficar estressada. Então, assim, precisa ter uma transição, ela precisa aprender a ser mais produtiva. Ela não quer dizer que virou mãe e vai ser uma pessoa mais produtiva. Ela pode ser uma pessoa mais produtiva, mas a necessidade de ser mais produtiva vai ser iminente nela. E assim, ou ela vai ficar estressada ou ela vai buscar meios de conseguir ser uma pessoa mais produtiva, porque essa necessidade com certeza vai aparecer assim que a criança nasce.